Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Caminhando pelas Escrituras. Hoje, quinta-feira, então nós nos voltamos para o Novo Testamento e para o Evangelho de Mateus. Espero que a sua semana tenha sido uma semana abençoada e espero, sinceramente, que você esteja acompanhando, tanto na terça no Antigo Testamento quanto na quinta no Novo Testamento, os vídeos do Caminhando pelas Escrituras e não só acompanhando, mas também deixando o seu like e, além disso, transmitindo, encaminhando para outras pessoas. Mas peço sua atenção especial, que você encaminhe principalmente para aquelas pessoas que não têm muito contato com as Escrituras, aquelas pessoas que, se têm contato, às vezes não entendem muito bem. Então passe isso para elas, porque as explicações que estão sendo feitas aqui são bem simples, não estou me aprofundando em partes da teologia muito complicadas, de difícil entendimento, mas estou apenas aqui explorando as Escrituras e explicando de uma forma simples e bem objetiva. Ok? Então eu quero hoje, nesta quinta-feira, olhar para Mateus e vamos para o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Meu irmão e minha irmã, vemos aqui alguns quadros no capítulo 4. O primeiro quadro foi logo depois do batismo de Jesus, que está registrado no final do capítulo 3, que Jesus então é levado pelo Espírito Santo ao deserto, por onde então haveria mais uma etapa da sua preparação para a pregação das Escrituras, para a pregação do Evangelho do Reino de Deus, como diz aqui a palavra dita por Mateus. Jesus então, ele, como preparação, ele passa 40 dias em jejum e ali é tentado por Satanás. E perceba uma coisa,
todas as vezes que Satanás se utilizava das Escrituras, mas de forma deturpada, Jesus se utilizava da própria Escritura para confrontar a Satanás. Ou seja, Jesus dizia, está escrito e está escrito. Por 3 vezes, Jesus confrontou a palavra de Satanás contra a sua vida. Por 3 vezes, Jesus se utilizou das Escrituras para confrontar a Satanás. Isso diz muito, meus irmãos, a respeito de uma vida espiritual. Nós só podemos confrontar o mal com a verdade, e a verdade está na palavra. A verdade não está no que pensamos, no que achamos, no que idealizamos. A verdade, ela está na palavra. Então, todas as vezes que formos confrontados por maus pensamentos, formos confrontados por vontades que seriam vontades que iriam desabonar a nossa posição diante de Deus como cristãos, como crentes, toda vez que isso acontecer, devemos confrontar este desejo maligno, este pensamento maligno, né, uma afronta maligna, devemos confrontar com a palavra. Dizer, está escrito. Isso aqui não é dessa forma. Então Jesus aqui, ele confronta Satanás com a própria Escritura. E não para por aí, meus irmãos. Jesus então, ele volta para a Galileia porque havia uma profecia em Isaías capítulo 9, registrada em Isaías capítulo 9, que dizia que o Senhor Jesus iniciaria o seu ministério de pregação do Evangelho do Reino de Deus na Galileia, justamente na Galileia dos gentios, no lugar onde os gentios seriam encontrados, e ali então Jesus pregaria para a salvação de suas almas. Pregou em sinagogas, pregou, podemos dizer assim, em praças, pregou publicamente a palavra do Senhor, para que todos viessem a conhecer o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino de Deus. E também ali começou a formar um corpo, começou a formar uma comunidade de fé, começou a formar uma igreja, chamando já os primeiros discípulos para fazerem parte do seu ministério, para serem os seus auxiliadores no ministério pastoral, para que ele tivesse pessoas próximas que fossem então ali iluminadas também pelo Espírito Santo na condução da pregação do Evangelho do Reino de Deus. Então aqui vemos os primeiros que ele chamou, depois ele vai convidar a outros, veremos mais adiante, mas aqui são os primeiros que ele convida para andarem com ele. E aí, a partir de então, esses homens andando com Jesus, o que eles vão ver? Eles vão ver Jesus pregando o Evangelho do Reino de Deus e vão ver Jesus efetuando vários milagres. Como nós vamos ver aqui, meus irmãos, versículo 23 do capítulo 4, ele vai dizer que Jesus percorria as sinagogas, pregava o Evangelho do Reino, curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E assim o que aconteceu, sua fama correu por todos os lugares. Então as pessoas iam até a Galileia, buscavam a presença de Jesus, levando os seus enfermos, levando os endemoniados, levando os lunáticos, levando os paralíticos. E ele então orava e curava a todos aqueles que necessitavam de cura, que precisavam, portanto, de um milagre, de uma alteração na sua vida, nessa enfermidade que portanto, alcançou essas vidas. Jesus, então, ali na Galiléia, meus irmãos, depois de se batizar, depois de passar pelas tentações oriundas da falsidade de Satanás, do mau uso das Escrituras por parte de Satanás, Jesus, então, começa a pregar a palavra, cumprindo a própria palavra, registrada em Isaías capítulo 9, lá na Galiléia dos gentios, ministrando então o Evangelho do Reino de Deus, ministrando então a salvação, mas principalmente, por isso que eu deixei para o fim, a mensagem de Jesus era aquilo que está aqui registrado no versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa, meus irmãos, é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
essa foi a principal palavra que Jesus pregou aos seus ouvintes. Arrependimento para perdão de pecados. Arrependimento das suas obras mortas, das suas obras pecadoras, das suas obras iníquas, para a sua salvação eterna. A pregação do reino do Pai, a pregação do Evangelho do reino de Deus, começa pela mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Portanto, essa é a mensagem principal das pregações do Senhor Jesus. Foi a sua primeira mensagem àquele povo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E vejam bem, a mesma palavra que João Batista pregava, porque João Batista pregava, como nós vimos no capítulo 3, ele pregava arrependimento. João Batista convocava a todos para se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para as Escrituras. E Jesus agora então está convocando o povo, seguindo toda a preparação que antes fora conduzida pela vida, pelo pregador João Batista. Jesus dá continuidade agora nesta mesma palavra, nesta mesma pregação, demonstrando claramente que João foi aquele que preparou o caminho para a vinda, para a chegada, foi aquele que preparou a mensagem que o Senhor pregaria às multidões. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim então, meus irmãos, terminamos o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Espero que você possa ser edificado com essa breve e simples explicação desse texto. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.